Boa noite, professora. Então, eu vou estar apresentando aqui o teste 10, né, onde seria fazer o diagrama de estados e o circuito, né, do controle de motor de passo. Então, aqui está o meu diagrama de estados. Eu consegui um diagrama com 5 estados válidos, então seriam 3 flip-flops. Então, aqui eu tenho o estado A, né, que seria o estado desligado, o estado B, onde seriam as duas primeiras bobinas acionadas. No caso, eu considerei essa aqui 1, 2, 3 e 4, então ficaria essas duas. O estado C seriam a bobina 2 e a bobina 3 ativa. No estado D, seria a bobina 3 e a bobina 4 ativa. No estado E, seria a bobina 1 e a bobina 4 ativa. E depois do estado E, ele voltaria, né, novamente. Então, ele viria entre o 1 e o 2, que seria o estado B. Então, como é que funcionou aqui? Eu criei três entradas, onde seria uma para o rotor, a outra para o sentido, né, da rotação, se vai ser horário ou anti-horário, e por último a alimentação. Então, aqui eu tenho, para o sentido horário, eu considerei que o sentido tem que ser igual a zero, e para o sentido anti-horário eu considerei que o sentido tem que ser igual a 1. Nesse motor de passo, ele só vai fazer a alteração, né, ali das bobinas que vão estar acionadas quando o rotor tiver em 1, que daí vai ser quando ele está liberando, né, fazer essa alteração. Então, quando tiver, claro, e quando a alimentação tiver igual a 1 também, que seria a alimentação do motor, né. Então, quando eu tiver, né, a questão do rotor em zero, né, ou a alimentação em zero, eu permaneço no estado de desligado, né, que é quando não tem nenhuma bobina acionada. Seguindo o fluxo horário, né, quando eu tiver o sentido em zero e a alimentação e o rotor em 1, né, ele me permite ir para o próximo estado, onde eu vou para o estado B. O estado B seria a primeira e a segunda bobina em 1 e a terceira e quarta bobina em zero, né, porque nesse modo ele aciona duas bobinas por vez. Eu vou permanecer no estado B, né? É, quando eu tiver com alimentação em 1 e caso eu tenha o meu rotor em zero, né? Que ele não vai permitir eu fazer alteração de uma bobina para outra. Ele para nesse estado. Mesmo se for para o sentido horário ou anti-horário, ele vai parar, né? Caso esteja com o rotor em zero, né? Ele vai voltar para o estado desligado, caso a alimentação seja, né, cortada, né? E para eu passar para o próximo estado, no sentido horário, né, eu habilito o rotor, deixo em 1, né, e o meu sentido fica em zero, onde eu estaria passando para o estado C. No estado C, tem a mesma lógica, ele aciona a segunda e a terceira bobina, a primeira e a quarta ficam desligadas, ele permanece no estado enquanto o rotor estiver em zero, né, e ele reseta, né, no caso vai precisar desligado, enquanto a alimentação estiver igual a zero. Seguindo de C para o D, né, quando eu tiver o meu rotor em 1 e meu sentido em zero, né, eu chego no estado D, onde eu vou ter a terceira e a quarta bobina em 1 e a primeira e a segunda em zero. Permaneço no estado enquanto meu rotor estiver desativado e a alimentação ativa, né, e eu reseto enquanto eu tiver com a alimentação, né, desabilitada. Passo para o estado E, que seria o último estado, que seria a primeira e a quarta bobina acionadas, e a segunda e a terceira desabilitada, enquanto o meu rotor estiver em 1, minha alimentação em 1 e o meu sentido em 0, que seria o sentido horário. E aqui eu vou ter a bobina 1, a bobina 4, e eu permaneço nesse estado enquanto o rotor estiver, né, em 0 e a alimentação estiver em 1. Eu reseto, né, da mesma maneira, enquanto minha alimentação estiver em 0, eu reseto, né? Então, a partir desse ponto, né, o meu circuito ele volta para o B, porque ele sai da bobina 1 para a bobina 4, para a bobina 1 e para a bobina 2, que ele aciona as duas ao mesmo tempo. Então, enquanto eu tiver o meu rotor em 1 e meu sentido em 0, né, que seria o horário, ele volta para o B. Agora, a gente analisando no sentido anti-horário, a gente tem que, enquanto eu tiver o meu sentido em 1, meu rotor em 1 e minha alimentação em 1, eu retorno para o estado anterior. Então, eu saio de B e vou para o E, né? Então, agora o sentido anti-horário. Mesmas condições, né, de permanecer no estado, né, de reset e tudo mais. Aí, quando eu venho novamente com 1, né, no sentido, que seria o sentido anti-horário, 1 no rotor e 1 na alimentação, eu venho para o estado D, né? Ele vai fazer toda a lógica inversa, né? Ele fez a lógica anti-horária e depois, deixando tudo em 1, ele faz a lógica anti-horária. Aí aqui eu fiz o circuito, né? Deixa eu
Então, o que a gente tem no circuito? A gente tem o bloco combinacional 1, o bloco sequencial e o bloco combinacional 2. Né? Aqui no bloco combinacional 1, né, como a gente pode ver aqui, a gente tem, né, as entradas atuais, no caso dos estados atuais, as entradas, onde eles vão me dizer, né, eles vão influenciar lá no meu flip-flop, né, nas entradas desse flip-flop tipo T. Aí no meu combinacional 2, seria as minhas saídas que vão para as bobinas, né? Então, como é um diagrama de estado de Moore, né, eu não tenho a necessidade de ter as entradas que vão influenciar nas minhas saídas, né? Então, só preciso dos estados atuais que já influenciam na minha saída. E o meu sequencial 1 seria, né, aqui o circuito com os flip-flops, né, as entradas, o clock e a saída. Aqui, só mostrando um pouquinho das minhas entradas e saídas que eu coloquei, né, QC, QB e QA. Aí aqui o sentido, o rotor, né, e a alimentação. E as saídas eu tenho TC, TA e TB, que são as entradas flip-flop, e Y1, Y2, Y3 e Y4, que são correspondentes a cada bobina, né, bobina 1, bobina 2, bobina 3 e bobina 4. Então aqui na tabela, né, ela ficou extensa, mas a partir desse ponto já não tenho mais necessidade, que daqui seriam os outros 3 estados restantes, que eu não estou utilizando. Então aqui o primeiro estado 0, né, quando ele está desligado. Aí o estado B, estado C, estado D, né, e o estado E. Então a partir daqui eu não precisaria mais preencher, porque daí é irrelevante. E aqui nas expressões, né, já tem aqui tudo minimizado. E se eu quiser vendo, né, a tabela verdade, tem aqui ó, TC, TA, TB, Y1, Y2, Y3 e Y4. Né? Então agora eu vou mostrar um pouco da simulação do circuito. Vem aqui no main, né? Como é que eu fiz aqui? Eu separei com túnel, como chama aqui no Logisim. O que seria esse túnel? Em vez de eu colocar um fio entre QC, né, até aqui, se eu botar um túnel e botar a mesma referência dentro deles, é como se ele já fizesse um fio, né, direto pelo Logisim. Então, em vez de eu passar um fio para lá, eu coloquei só esses túneis, né, onde ele liga um ponto ao outro, né. Então, aqui, meu bloco combinacional 1, eu tenho, né, os atuais, QC, QB, QA. Aí eu tenho as minhas entradas, que são sentido, o rotor, né, e a alimentação. E aqui eu vou ter a saída para os meus flip-flop, né? Então, TC, TB e TA. Aqui no sequencial 1 é onde estão os meus flip-flops, então as entradas, né? TC, TB e TA, onde estão ligadas lá na saída do combinacional 1. O meu circuito de clock. E aqui eu tenho, né, as minhas saídas, né? Então, do flip-flop, então QC, QB e QA. Então, como é que eu faço? Eu colocando aqui a referência aqui, ligando aqui embaixo e lá em cima, né? É como se eu fizesse o fio, né? Para ambos esses pontos. Então, eu viesse o fio daqui para cá e de lá para cá. E no combinacional 2, eu tenho os estados atuais e eu tenho as minhas saídas, né? Y1 até Y4. Aqui, eu coloquei as entradas, fiz da mesma maneira, com túnel para não passar fio. Então, aqui, sentido, o rotor, né? E a alimentação e o clock. Então, aqui está o clock, a alimentação, o rotor e o sentido. E aqui eu fiz como se fosse lá no PDF, né? As bobinas. Então, a bobina 1, bobina 2, bobina 3 e bobina 4. Então, a gente vai estar simulando. Então, deixa eu só habilitar aqui o clock. Então, o clock habilitado. Enquanto minha alimentação está desativada, o meu circuito também está desativado. Se a minha alimentação fica em 1, ele não altera ainda, não liga nenhuma das bobinas, porque o rotor está desativado. O meu sentido está em 0, então significa que ele faz o sentido horário. Então, do 1 ao 4. Então, eu vou ativar aqui o rotor. Ele vai começar a fazer alterações, 2 bobinas por vez. Se eu parar o rotor, né, é a condição de parada lá do diagrama do estado, onde ele vai ficar preso nesse estado até eu habilitar o rotor. Então, posso mudar o sentido, né, a não ser que eu resete o circuito. Então, habilitando o rotor aqui de novo, sentido horário. E se eu quiser fazer no sentido anti-horário, eu habilito, né, o sentido. Então ele começa a fazer o sentido inverso. Se eu quiser parar também, mesma situação, para o rotor. Né? Se eu quiser resetar, corta a alimentação do circuito.